Então vamos à tese do Capsicron, o acrônimo que se refere à translocação metatemporal e metadimensional. Autor Henrique da Silva Herber, Canarana, Mato Grosso, Brasil. Introdução à teoria de translocação metatemporal e metadimensional, TMM. Os estudos e temas aqui abordados refletem um conjunto de análises resultantes de profundos esforços, visando-se decifrar por meio de fontes existentes nas bases científicas atuais, no conceitual teórico abordado na física e por meio de experiências metafísicas, biometafísicas, observativas e experimentais, bem como bases especulativas, fruto de reflexões profundas. Como se agrupam as diversas variações de integração de processos, de forças e frequências, gerando-se a formação e especialização contínuas do plasma, associando o senso de fusão da matéria com as reprojeções do tempo contínuo, no encadeamento de processos, integrando os complexos regulatórios sobre as transições e rotações cíclicas dos anéis das partículas, formalizando os campos de torção integrados, que readequam o tempo sobre a matéria através do sincronismo de processos centralizados e regulações de forças sobre os núcleos atômicos das partículas, e a reconfiguração máxima sobre os núcleos centralizados de forças centrais da matéria. Espera-se, por meio deste material, formular-se uma nova base teórica de análises científicas, a teoria de translocação metatemporal e metadimensional, ou Capsicron, buscando-se uma compreensão mais profunda sobre os temas correlacionados com a origem, a formação e regulação das cadeias integradas do tempo, e suas correlações associativas com as projeções das próprias dimensões. Todas as análises seguem níveis harmônicos escaláveis de sentidos lógicos, associativos, que devem ser respeitados para gerar a sincronia geral das sínteses obtidas. Considerações iniciais. Antes de iniciar as análises do presente estudo, é necessário nós possuirmos um embasamento mínimo inicial sobre alguns conceitos abordados na teoria da escalabilidade universal, também do presente autor, no que se referem aos ciclos de rotações das partículas e as reprojeções de cargas que se alternam na contorção das cadeias de intensidade sobre as partículas. E também seria interessante nós aprofundarmos alguns aspectos importantes na teoria de transmutações do plasma, ou plasmatron, também do presente autor, no que se refere a diafragmas e metafragmas, ou microfragmas, que são as cadeias de torções integradas de mínima escala, que permitem a ligação dos ciclos contínuos do tempo, aplicados sobre a matéria. Outro fator de extrema importância a ser abordado é a lógica dos vórtices e suas comparações com as rotações encadeadas das partículas, como abordado na teoria da ultraescalabilidade dos vórtices universais, também do presente autor. Por fim, ainda na tese anterior do plasmatron, nós podemos aprofundar o entendimento sobre os campos gravitacionais e as regulações dos mesmos, sobre a matéria, um fator-chave para compreender as posteriores sínteses de processos complexos que serão abordados. Recomenda-se, ao analisar a presente tese, separar-se os termos complexos e pesquisá-los em paralelo sobre as outras fontes mencionadas, para assim esclarecermos possíveis dúvidas sobre as sínteses alcançadas. Para facilitar o entendimento das análises, vamos citar alguns conceitos importantes abordados na tese anterior da escalabilidade universal. Vejamos. A rotação de sentido horário sobre as partículas nos produz a carga positiva. A rotação de sentido anti-horário sobre as partículas nos produz a carga negativa. O sincronismo exato das duas cargas sobre o mesmo anel se neutraliza, de modo, assim, a produzir a carga neutra. Esses três modelos de rotações nos trazem três sentidos iniciais: horário, anti-horário e sincronismo associativo. Então, são três modelos que possibilitam regular os sentidos do tempo, a partir do sincronismo dos padrões eletromagnéticos centralizados dos núcleos atômicos das partículas. A torção da rotação positiva nos permite readequar o tempo para frente,
A torção da rotação negativa nos permite readequar o tempo para trás. A torção da rotação neutra nos permite sincronizar os estágios do tempo, de modo a manter estável o vínculo associativo, nos projetando o tempo interseccional do presente. O núcleo das partículas pode gerar o elo de fusão das cadeias de torções, a partir da regulação de processos. O núcleo das partículas pode gerar o elo de desintegração provisória das cadeias de torções a partir da regulação de processos. A grande questão do encadeamento do tempo encontra-se sobre o sincronismo da rotação neutra, de modo a sincronizar os processos do núcleo com as torções projetadas sobre os anéis. A rotação dos anéis das partículas, nas diagonais, nos permite redistribuir os ciclos de tempo, de modo a estabilizar os níveis de processos sobre as partículas. Observação sobre os conceitos anteriores abordados na escalabilidade universal. Vejamos. A grande chave existente nas rotações e a sua lógica de associação com as torções integradas dos vórtices, o que permite associar as contorções dos padrões de regulações gravitacionais sobre a matéria. A ligação das rotações dos anéis sobre a horizontal, a vertical e diagonais, sincronizadas com o ponto de hiperconexão central dos núcleos das partículas, nos trazem a hiperligação contínua de processos centralizados e estabilizados sobre a própria matéria. Essa lógica de camadas de anéis nos denotam que existe o fundamento associativo de camadas de torções integradas, que se unem para formar o complexo do campo de torção integrado em 360 graus, o que auxilia a matéria a readequar sua esfera de associação do tempo a todas as direções possíveis. Então, esse complexo de campo de torção integrado em 360 graus nos configura o campo inércico de deflexão física da matéria, de modo a compatibilizar suas regulações de processos internos, de modo a sincronizar as cadeias do tempo associativo. Vamos rever agora alguns conceitos de extrema importância abordados na tese anterior do plasmatron, o complexo de transmutações do plasma. Vejamos. O plasma iônico se forma sobre o vínculo de fusão. O plasma sônico se forma sobre o vínculo de fissão. O plasma eletrônico se forma sobre o vínculo de bifurcação dos dois processos. O plasma sincrônico se forma sobre a bifurcação múltipla e interseccional de todos os outros três processos, a soma de fusão, de fissão e retronição sincronizados. O plasma iônico nos permite que o campo de fusão da matéria possa readequar a projeção do espaço. O plasma sônico nos permite que o campo de fusão da matéria possa readequar a projeção do tempo. O plasma eletrônico nos possibilita o elo de ligação do plasma iônico e sônico com a matéria e a projeção de bifurcação de processos, nos permitindo a alternância de planos dimensionais. O plasma sincrônico nos permite o vínculo de hiperconexão central das cadeias de plasma e conjuntos de forças, bem como a própria formação da massa real de sincronismo da consciência, reprojetando sensos inteligentes sobre a matéria. Nos permite que a parte consciente da matéria consiga perceber as ordens de processos sincrônicos e mensurar as possíveis regulações compatíveis. Devemos ainda associar ao plasma, em sua formação, como as cadeias de refração podem afetar as modulações do plasma sobre os núcleos atômicos das partículas e sobre os próprios núcleos de força centrais da matéria, levando-se em consideração como as camadas de fragmentação, de diafragmação e fusão de frequências estruturam o elo de associações das formações de plasma sobre os núcleos. Os padrões de forças e frequências nos reagem sobre o plasma de modo a projetar a readequação constante dos índices eletromagnéticos, que permitem assim a reemissão de frequências e constante manutenção da cadeia de refração associativa. O plasma iônico nos permite um campo de captação e conexão direcionando ao centro da matéria. E o plasma sônico nos permite um campo de liberação e conexão do centro, direcionando ao meio externo da matéria. Por fim, o plasma eletrônico gera o campo de ligação dos dois modelos. E o plasma sincrônico nos permite a bifurcação máxima centralizada de processos ao centro, nos gerando assim o campo de regulações da matéria. Assim temos os chaveamentos de captação, de liberação, de ligação de processos e regulação de processos, o que torna a lógica de processos bem mais flexível.
alternando assim os centros e ativos das camadas da matéria de forma maleável e constante. A lógica dos vórtices pode se readequar de forma compatível sobre a estrutura das partículas, readequando sobre o ponto de fusão central dos núcleos atômicos os índices vibratórios de alta frequência, que permitem a reprojeção hiperconcentrada da mesma lógica funcional da refração, o que permite encadear em 360 graus o mesmo fundamento associativo encontrado sobre os vórtices, mas com a diferença de ampliar ainda mais essa convicção funcional de processos, nos projetando os elos de reações em todas as direções, no vínculo central de hiperconexão dos núcleos. Observação sobre os conceitos anteriores abordados no plasmatron. Vejamos. Temos que entender que os encadeamentos da cadeia de forças e frequências reagindo sobre o plasma nos permitem a manutenção dos vínculos associativos do campo inércico de deflexão física da matéria, reprojetando os elos eletromagnéticos associativos que reforçam os padrões regulatórios centralizados da matéria. As readequações entre as torções integradas de forças e frequências encadeiam os complexos de processos sobre os núcleos atômicos das partículas, que por fim sincronizam todas essas regulações com os núcleos de forças centralizados, nos chaveando os modelos de transmutação de cargas e do próprio plasma, de modo a ligar as cadeias do tempo a partir da integração de processos e torções associativas de eletrogravitação transitiva em multiníveis de intensidades, encadeados sobre as rotações cíclicas das partículas. Assim, as cadeias de refração de frequências da matéria podem deslocar os padrões de torções eletromagnéticas gerados e reprojetar as ligações e processos entre o campo inércico de deflexão física da matéria e sua associação com o meio externo. O vínculo de sincronismo entre os padrões de torções contínuas e sincronizadas se efetua sobre as rotações cíclicas das partículas, encadeando os padrões reativos do plasma centralizado, de modo a renovar o vínculo de hiperconexões das regulações gravitacionais de alto nível aplicados sobre a cadeia física da matéria, gerando a ligação gravitacional retrofísica, ou nível de gravidade aplicado à matéria. A associação de um campo de captação constante com um campo de liberação transitivo, ligado sobre uma associação de interdependência contínua, nos possibilitam encadear a transmutação de cargas e frequências sobre o plasma, integrando a plasmogravitação da matéria sincronizada às condições de forças externas, podendo-se hiperligar às cadeias do plasma externo, de modo a compatibilizar o sincronismo associativo do campo inércico da matéria aplicado sobre a alta frequência em realocação transitiva sobre a metadimensão, ou sobre o complexo de simulação de realidades dimensionais, com o qual o corpo de matéria interage. Temos ainda que conceituar que, como o eletromagnetismo é o complexo resultante da fusão da força volátil eletrostática e magnética, essa especialização eletromagnética pode hiperligar os padrões de forças paralelos durante o próprio processo de torções integradas, o que permite a própria lógica de distorção dos campos eletrogravitacionais sobre a matéria. As rotações das partículas se sincronizam com as especializações eletromagnéticas dos núcleos, de modo a redistribuir e sincronizar a cadeia de forças e as torções associativas entre os mesmos, nos permitindo a sincronia lógica de padronizações dessas torções de alta frequência, simulando-se as faixas de realocação do tempo sobre os processos regulatórios centralizados dos núcleos atômicos das partículas, aplicado sobre as centralizações máximas regulatórias dos núcleos de forças da matéria. Vamos aos tópicos de vortificações alternadas. Nós podemos descrever as vortificações alternadas como um processo de encadeamentos das camadas de torções associadas sobre altas rotações voláteis concentradas, que permitem a formação dos vórtices,
podendo contorcer os índices de intensidades nos produzindo frações de força constante, de modo a reforçar a base do vórtex e permitir seu deslocamento contínuo, bem como, a partir da alta cadeia elementar, sincronizar uma amplificação constante do tamanho e a concentração de forças do vórtex, especializando o padrão de força eletromagnética ao centro dessa formação, e a partir do centro, hiperconectar os outros padrões de forças paralelos, de modo a sincronizar as altas rotações voláteis em um estado de interdependência contínua centralizada. A grande questão a ser compreendida nesse processo é como a concentração volátil alterna a distorção das intensidades de alta frequência, ligando-se sobre as camadas do vórtex, os índices eletrostáticos de força constante, que por fim são canalizados ao ponto central dessa formação, especializando a força eletromagnética de alta frequência, e assim hiperconectando todos os outros padrões de forças paralelos, podendo assim associar a ligação de força interna das partículas, o que amplifica ainda mais os níveis de torções integradas sobre as camadas do vórtex. Se associarmos ainda essa questão com as torções eletromagnéticas que se encadeiam sobre a estruturação do DNA existente sobre a matriz biológica humana, entenderemos que a grande chave de manipulação dos vórtices encontra-se sobre as torções integradas da matéria. Pois sobre a condição biológica temos o código genético, a integração entre os electrofragmas e os plasmofragmas, que também estão amplamente presentes sobre as cadeias alimentares, onde a combinação desses dois modelos de microfragmas nos afetam por fim a condição sólida e elementar da matéria, de modo a reprojetar seus estímulos internos. A única diferença na comparação dos vórtices elementares externos com as contorções do DNA biológico reside no senso de aplicação dos conceitos, pois sobre o corpo biológico, esse senso se aplica sobre a ligação e fusão da matéria. Vemos de forma profundamente previsível que sobre os encadeamentos do DNA, duas ligas verticais se contorcem em sentido acima, e entre elas temos a ligação na horizontal de linhas genéticas associadas, o que denotam que os padrões de força se concentram e se especializam no centro, em um elo mútuo associativo, e sincronizam toda a cadeia de forças, de modo a redistribuir-se as ligações voláteis e os padrões de força sobre as camadas do vórtex, em alta frequência. Esse princípio complexo e fundamental nos possibilita, então, afirmar que a chave de manipulação dos campos eletrogravitacionais e plasmogravitacionais estão presentes sobre a condição biológica, o que permite alternar as reconfigurações do tempo associativo, seja sobre o meio externo ou sobre a própria matéria. O nível de distorção existente sobre a alta rotação volátil nos determina o nível de encadeamento de intensidades e o padrão de forças gerado de forma constante. O nível de torções produzidas sobre essas intensidades encadeiam os microfragmas produzidos sobre as condições de forças, frequências e cadeias de plasma e sobre a própria matéria, de modo que o número de conexões dos electrofragmas possam definir o nível de encadeamento e deslocamento do tempo, afetando em seguida todas as outras cadeias de torções integradas, como os magnetofragmas e os plasmofragmas, que projetam as interações físicas e dinâmicas da matéria de acordo com as novas configurações do tempo. Nessa abordagem, os magnetofragmas alternam as interações físicas da matéria, os plasmofragmas alternam as interações dinâmicas da matéria, e os eletrofragmas alternam as configurações do tempo, de modo a permitir que a eletrodiafragmação associativa ou reintegração de alta frequência afetem as transflexões do tempo sobre a matéria. Como visto anteriormente na tese da escalabilidade universal, as regulações gravitacionais nos compreendem três modelos: eletrogravitação, plasmogravitação e magnetogravitação. Vejamos cada uma delas. Sobre a eletrogravitação, os padrões de forças e frequências se alternam sobre os índices eletromagnéticos, proporcionando a associação de equilíbrio constante através da fragmentação, diafragmação e fusão de frequências.
Sobre a magnetogravitação, os padrões de força se alternam sobre os índices eletromagnéticos, proporcionando através da reconfiguração física e constante dos campos magnéticos da matéria a readequação e redistribuição de forças e frequências. Sobre a plasmogravitação, os padrões de forças e frequências reagem sobre o plasma, de modo a projetar a readequação constante dos índices eletromagnéticos, que permitem assim a remissão de frequências e constante manutenção da cadeia de refração associativa. Lembremos que o plasma encontra-se presente de forma contínua sobre a matéria e também pode se alternar sobre o espaço externo. Assim, a metagravidade associativa, ou gravidade dimensional, se alterna sobre as três regulações integradas, englobando-se os padrões de gravidade das cadeias universais, atmosféricas e retrofísicas, ou retrogravidade aplicada à matéria, o que nos permite os múltiplos sensos de complexos interativos de forças e frequências, reagindo sobre as cadeias de plasma, e associando assim as simulações de realidades de modo a especializar a personificação de sentidos dos corpos de matéria, encadeadas com as projeções do tempo. Nós podemos associar as cadeias de refração internas à matéria interagindo com as cadeias de refração externas, como o sincronismo que conecta ao campo inércico de deflexão física da matéria, a capacidade de percepção gravitacional multiníveis, pela alternância das regulações externas poderem influenciar e afetar as regulações internas da matéria. E ainda na tese anterior do plasmatron, nós podemos encontrar uma referência mais completa sobre os microfragmas e os metafragmas, que se enquadram de forma profunda sobre as regulações gravitacionais e as ligações do tempo sobre a matéria. Vejamos um pouco mais sobre esses conceitos complexos. O termo microfragma se refere às cadeias de torções integradas existentes sobre a matéria e amplamente presentes sobre o espaço externo, pois sobre a matéria biológica temos esse conceito de forma mais profunda, a própria integração das cadeias de processos e cadeias de forças, reprojetando a ligação das mínimas frações, que se unem para formar a simulação flexível do tempo, e múltiplas combinações de sincronismos, e cada combinação podendo simular seu próprio tempo associativo, de modo a flexibilizar-se as adequações totais de processos da matéria. E ainda, na mesma abordagem, temos uma complementação ainda mais exorbitante. O microfragma é uma microcadeia de torção, que pode contorcer as intensidades de forma localizada, de modo a reprojetar as ligações do tempo, seja sobre a simulação de forças ou sobre a própria matéria. Essa microcadeia de torção pode associar a torção eletromagnética de alta frequência, a torção magnética, a torção volátil, a torção total de hipercruzamento associativo frequencial, a torção do plasma, a torção inércica e até mesmo a torção gravitacional, nos projetando a ligação contínua dos fragmentos do tempo associativo de processos sobre os órgãos do corpo biológico, de modo que cada órgão possa ter sua própria cadeia de microfragmas internos, se unificando às cadeias maiores do corpo, nos formando assim o complexo do tempo biológico. Os microfragmas podem se adequar sobre as categorizações eletrofragmas, plasmofragmas e magnetofragmas. Vejamos. Eletrofragmas nos consiste da cadeia de microfragmas associados às condições eletromagnéticas dos corpos de matéria, de modo que os fragmentos das torções eletrostáticas e torções eletromagnéticas nos projetem as ligações de suas intensidades, de modo a entrelaçar as cadeias do tempo associativo dos campos eletrogravitacionais da matéria. Plasmofragmas nos consiste da cadeia de microfragmas associados às condições do plasma dos corpos de matéria, de modo que os fragmentos das torções plasmáticas nos projetem a reação e ligação das intensidades da condição permanente e da condição dinâmica das cadeias de plasma da matéria, de modo a absorver as cadeias do tempo associativo sobre a matéria, nos podendo reemitir índices de forças e frequências através das ligações do plasma.
associando assim os campos plasmogravitacionais sobre a matéria. Magnetofragmas consistem da cadeia de microfragmas associados às condições magnéticas dos corpos de matéria, de modo que os fragmentos das torções magnéticas nos projetem as ligações dos polos magnéticos sobre a deflexão física da matéria, de modo a encadear seu deslocamento e ainda sincronizar as interações da matéria com as bases sólidas e elementares externas, nos permitindo redistribuir e concentrar as cadeias do tempo associativo, ligando-se assim os campos magnetogravitacionais sobre a matéria. Por fim, nós veremos um pouco sobre os metafragmas. Vejamos. O metafragma pode ser associado à cadeia de integração máxima de todas as combinações de microfragmas do corpo de matéria, podendo assim formalizar um complexo de simulação do tempo biológico, integrado ao tempo relativo das dimensões aos quais se associa. Os metafragmas são a chave de integração consciente dos corpos biológicos e seus padrões de memórias, com a associação dos complexos dimensionais, totalizados sobre a metadimensão. Vamos ao tópico de rotações cíclicas alternadas. Nós podemos associar as rotações cíclicas alternadas ao processo de encadeamentos das camadas de anéis das partículas, com as rotações voláteis contínuas, nos formando assim a configuração de um circuito associativo de torções contínuas, que permitem a formação dos campos de rotação integrados das partículas, nos podendo contorcer de forma localizada as intensidades, nos produzindo ao mesmo tempo, em uma associação mútua direta, frações de força constante, e especializando-se essas projeções de força sobre os núcleos atômicos centralizados das partículas. Ou seja, pode assim hiperligar um ciclo associativo de interdependência contínua de alta frequência, nos permitindo a reangulação centralizada de processos reativos entre as escalas de forças, despertando ainda, por meio das frações de plasma dos núcleos, readequações da escala de frequências, de modo a influenciar os ciclos de rotações com as regulações de alto nível sobre as padronizações associativas de torções de forças e frequências sobre as partículas. A diferença nesta abordagem é a sua maior capacidade de encadeamentos e regulações integradas simultâneas sobre as partículas, de modo a chavear os padrões de força sobre as rotações dos anéis, gerando-se duplas camadas de torções integradas que se conectam aos núcleos, podendo ainda entrelaçar as duas camadas de torções sobre uma camada ternária de concentração e sincronismo maior, isso caso a partícula não possua de 3 camadas ou mais de anéis, um número ímpar relativo, formalizando-se uma camada ímpar de sincronismo da rotação positiva e da rotação negativa ao centro do ciclo atômico, o que denota sobre a rotação de sincronismo associativo central, ou rotação neutra de alto sincronismo associativo. Isso nos denota sobre a capacidade da camada ternária de sincronizar as duplas distorções da camada primária e secundária em modo de transição transitiva. Então, de forma lógica, a regulação e sincronismo em graus de distorção sobre a camada ternária nos permitem a regulação dos índices de distorção de espaço e tempo, integrando essas regulações aos núcleos atômicos, de modo a canalizar e fundir os elos associativos das torções integradas, nos gerando a simulação do complexo associativo de espaço e tempo. Nós podemos associar as torções integradas sobre as partículas, reagindo sobre os padrões de forças e sincronizando essas reações sobre o plasma, gerando a reemissão de frequências e índices eletromagnéticos ao meio externo, como o fator que permite sincronizar a cadeia de fração interna de frequências da matéria com o meio externo, de modo que nos traz a lógica essencial de que a cadeia de fração, associada aos microfragmas, auxilia na formação das ondas gravitacionais, que podem encadear-se no seu processo de deslocamento, as regulações da eletrogravitação e plasmogravitação, podendo assim afetar a magnetogravitação dos corpos externos de matéria. Então, essa integração contínua da cadeia de fração de frequências
com os microfragmas, nos permitem contorcer os índices de especialização de forças, de modo a reprojetar as torções integradas sobre a ligação do complexo do tempo contínuo, gerando-se a readequação dos padrões gravitacionais de acordo com o nível das intensidades de alta frequência encadeadas sobre as padronizações das ondas eletromagnéticas que reprojetam as interações da matéria, alternando assim o número de conexões dos microfragmas da matéria com os microfragmas do meio externo, utilizando como mediador nessa interação o próprio campo inércico de deflexão física da matéria. Então, o campo inércico passa a ser o catalisador de mediação associativa nas conexões das torções associativas que geram as ligações do tempo. Outro fator a ser englobado nessa abordagem é a correlação das cargas positiva e negativa se ligarem de forma sincronizada sobre a carga neutra, de modo que um padrão neutro de alta intensidade dos núcleos das partículas possa sincronizar o elo de reangulações máximas a partir das ligações do neutro de baixa escala sobre os anéis, e poder assim readequar, portanto, um padrão neutro de menor escala de modo a convertê-lo e torná-lo compatível com os outros padrões, podendo-se readequar as intensidades das cargas em altas taxas de eletrofusão ao centro do ciclo atômico, de modo a poder converter esses índices de padrões menores, reforçando os vínculos de máxima regulação centralizados dos núcleos atômicos,